Sozinho eu volto a olhar e vejo o caminho que destruí. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Eu posso ouvir dizendo pra eu me acalmar que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você ou alguém maior que eu, que revelou toda a mentira e me despedaçou, e então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. A luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. Então voltar, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, a esperança vai renascer. Senhor Jesus, nós nos alegramos em nos encontrar nessa reunião, te somos gratos por essa oportunidade. Sê conosco essa noite, fala aos nossos corações e nos abençoa, Senhor, com a tua santa presença, o teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Não sei quantos conheciam essa canção, é do meu amigo Guilherme Yamarino, né, lá do Projeto Sola. Ele compôs essa música numa situação muito, muito peculiar, muito diferente.
ele fazia uma faculdade aqui na Unicamp, né, em Campinas, e ele começou a desanimar, sabe, dos estudos e largou mão, estava desanimado, não estava levando a sério os estudos ali, mas ele não falava isso para ninguém. Ele não comentou isso com os líderes dele da igreja. Ele participava de um ministério chamado Joy, que tinha um colega meu de trabalho que era um dos líderes, inclusive, é ainda. E não falou nada com ninguém na liderança, não falou nada com os pais dele e continuou fazendo de conta que ele estava cursando a faculdade normalmente, mas na verdade ele já tinha parado, já fazia mais de um ano. E aí acontece que chega a época da formatura, né? E os pais perguntam, e aí, Gui, quando é que vai ser, né? A formatura, quando é que vai, né? Vai ter festa, vai ter não sei o que, tal. E ele ficou numa situação muito complicada, porque todo mundo achava que ele estava fazendo a faculdade e ele estava escondendo que não estava mais fazendo, né? Os pais custeando ele, tudo, né? Para estar na faculdade. E esse é o então cair, né? Do Guilherme Amarino. Foi essa situação de conflitar a verdade com a mentira que ele tinha construído, né? Isso que ele fala, criei em mim uma mentira que se despedaçou e então caí. Porque ele era um cara super envolvido em ministério, tudo, com adolescentes, um cara, até hoje, né? Hoje de forma até mais relevante do que era já naquela época. Mas ele foi pego na mentira, né? Foi pego na mentira e isso derrubou ele, assim, de uma forma... Mas o pai dele foi um cara que teve um olhar muito pastoral sobre a vida dele, né? De abraçá-lo, falar a graça de Deus vai ser maior que tudo isso, vamos para cima, vamos resolver e vamos seguir adiante, né? Essa é a história da música, então Caí. Então depois você procura. Tem duas versões, tem a versão original dela e tem essa versão mais parecida com essa que eu toquei, que é deles tocando ao vivo. Tem essas duas versões no Spotify, no YouTube, em todos os lugares. Então Caí, Projeto Sola. A gente tá na nossa série sobre pecado, né? E no Antigo Testamento, só dando uma recapitulada em tudo que a gente falou até aqui, né? Os pontos principais. No Antigo Testamento, pecado era desobedecer qualquer um dos 613 mandamentos da lei. E se você errasse em um deles, você era culpado de errar em todos eles, né? Essa é a lógica do legalismo, essa é a lógica do Antigo Testamento, que alguns vão chamar de lógica veterotestamentária. É um nome mais elegante, mais rebuscado para falar que é uma lógica do Antigo Testamento. Por isso, Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e não conseguem alcançar o padrão da glória de Deus. Sabe por quê? Sabe quem é capaz de obedecer os 613 mandamentos? Ninguém. É impossível obedecer os 613 mandamentos. Então, como todos nós erramos em um, pelo menos um, pode botar mais número aí nessa conta, mas como todos nós erramos em pelo menos um, nós somos culpados de todos. Por isso, Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e não conseguem alcançar o padrão da glória de Deus. Então, o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Não afasta Deus de nós, porque Deus permanece no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado, por causa da vergonha que o pecado nos impõe. No Novo Testamento, Jesus recupera a essência da lei, que traduz o pecado como tudo aquilo, e eu já mencionei aqui 2 vezes, que mata, ofende, agride, menospreza, traumatiza, violenta, destrói, desumaniza, ridiculariza, vulgariza, objetifica, desonra, animaliza a imagem de Deus que está manifesta no meu próximo e em mim. Ou seja, pecado é não reconhecer a imagem de Deus no outro e também em mim. Muito bem. Então, todos aqueles 613 mandamentos, Jesus vai dizer que se baseiam nesse. Reconhecer a imagem de Deus no meu próximo. Se eu não o faço, eu estou em pecado. O antídoto para o pecado, então, não é mais o legalismo. Não é mais seguir 613 mandamentos. O legalismo não basta. Se a gente acreditar que todos pecaram, Romanos 3:23, né, que eu acabei de mencionar, então a gente pode concluir que todo legalista é, na melhor das hipóteses, um pecador ingênuo e, na pior das hipóteses, um pecador hipócrita.
Mas em hipótese alguma, o legalista é um santo inocente. Ou ele é um ignorante, ou ele é um hipócrita. Inocente ele não é. O antídoto para o pecado, na verdade, não é o legalismo. O antídoto para o pecado é o amor. 1 João 1, de 7 a 12. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o seu amor ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisso que se consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e nos enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós à expressão plena. Então Deus, ao invés de combater o pecado com o legalismo, Deus resolve a questão do pecado através do amor. Veja, a gente acabou de ler, quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. 1 Coríntios 13 vai dizer 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. O mundo conhecerá, Jesus dizendo, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Voltando lá em Coríntios 13, o amor lança fora o medo. E Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando ele diz assim como eu vos amei, ele estava falando da renúncia, do autossacrifício, porque ele havia acabado de dizer, não existe amor maior que esse, de alguém que entrega a vida pelos seus amigos. Aí você vai me perguntar, mas e a justiça? Entendi, Deus usou o amor para resolver a questão do pecado, mas Deus é amor e Deus também é justo, certo? Certo. A gente já mencionou aqui nessa série pelo menos 2 ocasiões em que Deus manifestou juízo sobre pecadores, né? Vocês lembram? A gente falou na primeira reunião a gente falou do dilúvio, na segunda reunião a gente falou sobre Sodoma. Mas a gente poderia citar muitas outras vezes em que Deus derramou juízo por causa do pecado. Lembrando alguns exemplos aqui. As 10 pragas do Egito, certo? 10 pragas do Egito foi juízo de Deus por causa do pecado. As muralhas de Jericó, não é? Mandou invadir e não deixar ninguém sobreviver. E Deus derrubou as muralhas, fez todo um milagre, né? Para que eles invadissem Jericó. Sansão com os filisteus, lembra no fim da vida de Sansão? Que Sansão pede força para derrubar aquelas 2 colunas que seguravam o templo. E a história, lá em Juízes, diz que Sansão matou mais pessoas no momento da sua morte do que durante toda a sua vida. Mais inimigos, né, dos judeus. É juízo de Deus manifesto através da vida de Sansão sobre aquele povo. E tantas guerras que aparecem, em especial nos livros de Reis e Crônicas, né, em que Deus estabelece juízo sobre diversos povos através dos exércitos de Israel. Mas, de todos esses, o povo que mais sofreu o juízo de Deus por causa do pecado não foi nenhum desses. O povo que mais sofreu o juízo de Deus por causa de pecado foram os israelitas. Toda hora Deus os manda para o exílio. Deus os coloca debaixo de uma invasão, debaixo de uma opressão estrangeira, e ele diz, através dos seus profetas, vocês estão passando por isso por causa do pecado. Eles são escravizados, subjugados, enviados para longe da sua terra. A história de Daniel é sobre isso, né? Um jovem importante que é levado para longe de sua terra
durante um momento de dominação estrangeira. Nabucodonosor, né? E depois ele passou por outros reinados, inclusive. José, levado escravo ao Egito, e depois o povo fica lá também sendo oprimido pelos egípcios. E isso acontece várias vezes ao longo da história de Israel. Inclusive quando Jesus vem em carne. Você se lembra que quando Jesus nasceu, Israel estava debaixo de um juízo. Um desses juízos, estabelecido a partir da invasão do Império Romano. Então, Jesus é crucificado, um tipo de pena que não é nem praticada entre os judeus. Era uma pena romana. Era uma forma de tortura criada pelos romanos. Então, o próprio Jesus sofre na carne os efeitos do juízo de Deus sobre o povo de Israel. Porque ele nasce oprimido, é enviado para o recenseamento, né? Ainda no ventre de Maria, e foge para o Egito porque o rei achava que ele queria tomar o seu trono, né? Então ele corre, foge ainda criança para o Egito, cresce lá, depois ele volta para Nazaré, onde ele se desenvolve e mais tarde inicia seu ministério. Vamos combinar. Se Deus fosse exercer juízo sobre todo pecado, todos os povos estariam o tempo inteiro em constante sofrimento, porque, a gente já viu lá, Romanos 3:23, todos pecaram. Se Deus fosse pagar todo pecado com juízo, não ia sobrar ninguém. Essa é a verdade. Nenhum povo dominaria sobre outro povo, porque todos os povos estariam debaixo de opressão, debaixo de dor, de sofrimento, de perseguição. Acontece que Deus não pune todas as transgressões dos 613 mandamentos. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que cometeram diversos tipos de pecado e não sofreram punição nenhuma? Talvez você esteja pensando assim até, poxa, hoje mesmo eu pequei e não passei nenhuma punição por causa disso. Deus me poupou, né? E quantos pecados são narrados na Bíblia e sem consequências? Vários. Ao invés disso, Deus envia juízo sobre os transgressores de uma categoria específica de pecado. Sobre essa, Deus envia juízo. O nome dessa categoria de pecado é iniquidade. A iniquidade é a marca comum entre o Egito do Faraó, Jericó, os filisteus, Sodoma, o mundo lá nos tempos de Noé, Nínive na época de Jonas e também de Israel e durante todo esse período em que eles sofreram debaixo de jugo estrangeiro. Olha só, iniquidade não é insistir num pecado. E a gente aprende isso em escola dominical e está errado, tá? Em escola bíblica. Não é isso. Iniquidade não é eu pecar de novo o que eu já pequei ontem. O nome disso é natureza. A gente vai errar de novo o mesmo pecado que cometeu ontem. O nome disso não é iniquidade. Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade, iniquidade. E o que é equidade? Equidade é quando eu promovo o equilíbrio de oportunidades. Eu ofereço, por exemplo, educação para quem não pode pagar por educação. Aí eu busco um equilíbrio entre essas duas pessoas. Tem quem pode pagar um medicamento e tem quem não pode pagar o medicamento. O que eu faço? Eu ofereço medicamento de graça para quem não pode pagar o medicamento. E eu equilibro essas condições. É claro que esse equilíbrio nunca vai ser 100%, senão todo mundo teria que ser milionário. Mas você traz essa pessoa a um nível de competitividade com essa outra pessoa que nasceu em condições mais favoráveis, que foi beneficiada. No Brasil, por exemplo, um dos maiores exemplos de equidade é o tratamento de HIV. Não sei se você sabe. No Brasil, se um milionário for soro positivo e um morador de rua for soro positivo, os dois vão receber o mesmo tratamento, os mesmos medicamentos, os mesmos exames e vão passar consulta com os mesmos médicos. Porque tratamento de HIV no Brasil é unicamente pelo SUS. Só o SUS faz esse tipo de acompanhamento.
Então, e isso aconteceu por uma quebra de patentes lá atrás, né? Porque José Serra era ministro da Saúde, né? Aconteceu essa epidemia. O Brasil tinha números parecidos com a África, com alguns países da África que hoje têm números assustadores de contaminação por HIV. E o ministro da Saúde reuniu um grupo de notáveis, de pessoas, epidemiologistas, médicos, pessoas especialistas, falou: o que a gente precisa fazer para que não aconteça a mesma coisa que está acontecendo na África? E eles disseram: a gente precisa medicar todo mundo, precisa tratar, senão vai morrer muita gente. Então, e a pessoa contaminada que não está fazendo tratamento contamina outros, né? Se a pessoa está fazendo tratamento, ela inclusive pode engravidar, ter filhos, normalmente, sem passar a doença adiante. Então, o que eles fizeram foi sentar com todos os fabricantes, né, os donos das patentes, e falar: ó, precisamos negociar esses preços, senão a gente vai quebrar as patentes e fabricar no Brasil. E foi isso que eles fizeram. Quem não quis negociar valores, o Brasil quebrou patentes e saiu fabricando medicamento de HIV. É por isso que no Brasil, o Brasil é referência mundial em tratamento de HIV. Esse é um exercício de equidade. Você traz a pessoa menos favorecida, porque é um tratamento extremamente caro, o tratamento de HIV. Você traz a pessoa que não teria condição nenhuma de pagar por esse tratamento ao mesmo patamar, ao mesmo nível da pessoa que teria condição de pagar por esse tratamento. Isso é um exemplo de equidade. Já a iniquidade ocorre quando eu não levo em conta as desigualdades físicas, econômicas, sociais, etárias, intelectuais, étnicas e etc. Ao invés disso, eu aproveito dessas desigualdades para levar algum tipo de vantagem. Lembra o que Jesus fala dos fariseus? Os fariseus são uns hipócritas. Eles atam pesos pesados demais para as pessoas carregarem. Eles penduram a lei, né? Como se fosse um peso que a pessoa tem que carregar, que nem eles conseguiriam carregar, mas eles penduram esses pesos nas pessoas. Eles estão explorando o fato das pessoas reconhecerem eles como conhecedores da lei e da palavra, para explorar essas pessoas, subjugá-las moralmente. Olha só, a Bíblia diz que Deus abomina o iníquo. Isaías capítulo 1, versos de 10 a 20 diz o seguinte: ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Não, ele não estava falando com Sodoma e Gomorra, literalmente. Ele estava falando com Israel e dizendo que eles se comportavam como o povo de Sodoma e de Gomorra. Se você estava na semana passada, você se lembra. O que era que o povo de Sodoma e Gomorra fazia? Explorava o pobre, o estrangeiro, o doente. Eles oprimiam todos os povos que cercavam, né? E esse clamor chegou a Deus ao ponto de Deus dizer para Abraão: eu ouvi um clamor vindo de Sodoma e de Gomorra e vim ver se é isso mesmo que está acontecendo. Gênesis 18, né? Voltando aqui para Isaías 1, 10 e 20. O que os faz pensar que eu desejo os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço pelos meus pátios que vocês fazem quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que me oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, os seus sábados, os seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Eu não aguento mais as suas reuniões solenes. Eu odeio as suas festas de lua nova e as celebrações anuais. São um peso para mim, eu não as suporto mais. Não olharei para vocês enquanto levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, eu não os ouvirei, porque as suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas. Venham e vamos resolver esse assunto, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. E embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a me ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, o falei. O amor de Deus não se opõe à sua justiça. Pelo contrário, quando a gente diz Deus é amor, mas Deus também é justiça, nós estamos colocando essas duas coisas como opostas, mas elas não são opostas. A justiça de Deus é movida pelo seu amor. E o amor de Deus é movido e impulsionado pela sua justiça. É por amor aos oprimidos que Deus declarou juízo sobre Sodoma, Nínive, Egito, Jericó, Israel. E o que dizer da igreja evangélica brasileira dos nossos dias? Tempo em que organizações supostamente missionárias, como a Missão Kaiowás, recebem dinheiro do governo e das igrejas para prestar socorro em aldeias indígenas, não prestam o serviço e não devolvem o dinheiro. Tempo em que alguns dos principais líderes da missão Novas Tribos acumulam denúncias e condenações por abuso sexual de meninas indígenas com média de 9 anos de idade. Inclusive com a apreensão de 940 fotos pornográficas que eles fizeram com essas crianças. Um dos líderes dessa organização, o missionário Warren Kennett, está preso nos Estados Unidos, condenado a 58 anos pelos crimes e pela posse das fotografias que ele cometeu no Brasil, em nome de Deus e com recurso das igrejas. A mensagem de Deus para nós hoje é a mesma que ele disse para Israel. Lavem-se, limpem-se, removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. Depois que nós, Igreja Evangélica Brasileira, tirarmos a trave dos nossos olhos, veremos claramente e então poderemos ajudar os de fora da igreja com o cisco que está nos olhos deles e que nos incomoda tanto. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como de costume, fazer uma pergunta para a gente abrir os microfones e participar. A pergunta é, na sua visão, e isso não tem resposta certa porque cada um tem uma experiência, né? De acordo com a sua experiência, quais têm sido os principais pecados de iniquidade da igreja nos nossos dias? E o que fazer para mudar isso? Entenderam a pergunta? Quais têm sido os principais pecados de iniquidade que a igreja tem cometido nos nossos dias? E o que fazer para mudar isso? Podemos abrir nossos microfones e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.